Rosa se desculpa por não estar conseguindo dar muita atenção à Vitória, mas ela responde que isso acontece porque a hosteria está fazendo sucesso. Rosa agradece por Vitória sempre tê-la incentivado. Então, Vitória pergunta se Rosa faria um favor para ela. Ao ouvir que sim, surpreende a amiga ao pedir um emprego para a hosteria. Rosa fica perplexa. Vitória explica que nunca imaginou precisar trabalhar para ganhar o próprio dinheiro, mas diz que já passou muito tempo lamentando a própria situação. Ela afirma que já enfrentou coisas piores. Rosa comenta que sempre percebeu uma grande amargura dentro dela, até mesmo na época em que era feliz com Guilhermo. Vitória responde que não pode passar o resto da vida vivendo da bondade alheia e que já não tem idade para procurar um emprego formal. Ela diz que pode trabalhar no caixa, finalizar pratos ou fazer qualquer outra função. Rosa afirma que aquilo seria um desperdício do potencial dela, mas acaba aceitando e, emocionada, anuncia que Vitória está contratada. As duas se abraçam. Durante o jantar, Queiroz oferece um licor de amêndoas a Emília. Ela responde que prefere licor de genipapo e Gema comenta que Emília é das delas. Queiroz debocha, dizendo que entende Gema por não ter um paladar refinado, como quem prefere pasta de atum. Raul rebate afirmando que pasta de atum é melhor e Emília concorda. Todos caem na risada. Raul entrega a Francisco uma foto que tirou de Gema. O menino mostra a imagem para a mãe, que fica encantada. Queiroz pede para ver a fotografia e diz que Raul deve ter usado retoques. Raul responde que Gema tem luz própria. Emília e Bernardo também elogiam a foto. Incomodado, Queiroz se retira sem dizer mais nada. Doroteia comenta que sempre foi muito fotogênica e revela que trabalhou como modelo. Gema fica surpresa e Emília pergunta se isso aconteceu antes de elas se conhecerem naquele jantar. Doroteia confirma que sim. Francisco pede que Gema coloque a foto em uma moldura. Ela responde que deixará a fotografia no quarto dele. O menino insiste para que ela coloque na sala, mas Gema explica que Queiroz não iria gostar. Enquanto isso, Queiroz entra no quarto de Mateus, observa seus desenhos e critica todos, perguntando se ele está doente. Mateus reclama que o pai não deveria ter entrado sem bater. Queiroz diz que foi buscá-lo para voltar à sala e pergunta o que as visitas vão pensar ao vê-lo escondido no quarto desenhando. Mateus se recusa a voltar, dizendo que não está se sentindo bem. Queiroz encerra a discussão, mas avisa que os dois ainda terão uma conversa. E deixa o quarto. Ariel comenta que imaginou que Emília ficaria mais tempo no jantar. Emília explica que havia uma pessoa na casa de Gema cuja presença desagrada. Ariel responde que imaginou que Bernardo a levaria de volta ao hotel, já que os dois estão hospedados no mesmo lugar. Emília brinca que o único defeito de Ariel é falar demais. Nesse momento, Vitória aparece e surpreende Emília. Ela pergunta se Emília achou que ela morreria por causa da enorme benevolência que recebeu dela. Em seguida, questiona se a rival já tomou posse da nova propriedade. Emília responde que ainda está providenciando a mudança. Vitória ironiza, dizendo que imaginava que ela já tivesse se mudado com seu exército de capachos. Emília rebate afirmando que Vitória não faz ideia de quem realmente ela é. Em seguida, pergunta a Ariel se ele está disponível. Diante da resposta positiva, pega a bolsa e, antes de sair, oferece dinheiro para Vitória pegar um táxi. Vitória questiona por que Emília sente tanto prazer em humilhar as pessoas. Emília responde que sempre ouviu dizer que Vitória se sentia superior a todos em Bela Rosa. Vitória afirma que já juntou os cacos à própria vida e que seguirá em frente mais forte do que nunca. Depois disso, ela vai embora. Salomé encapa os cadernos de Felícia e reclama dizendo ser uma perda de tempo. Salomé comenta com Máximo que precisará ir mais vezes à casa para cuidar do uniforme da menina. Máximo não gosta da ideia. Bianca atende a porta e encontra Pércio. Os dois trocam olhares e, nervoso, ele deixa cair os papéis que carregava. Bianca os ajuda a recolhê-los e os dois se apresentam. Pércio entrega a documentação para Máximo. Felícia acha o nome dele muito estranho. Enquanto isso, Raul lava a louça e comenta que adora fazer esse tipo de tarefa. Gema responde que não gosta. Raul volta a pedir que ela pose para algumas fotos. Gema diz que está velha demais para isso, mas Raul afirma que ela tem o rosto naturalmente bonito. Gema comenta que Raul é diferente dos outros homens. De longe, Mateus observa a aproximação entre os dois. Depois, vai para o quarto e se pergunta o que está acontecendo com ele. Zilda adormece no sofá aguardando Vitória. Quando ela finalmente chega, Zilda reclama que não pode ficar esperando até aquela hora. Vitória responde que não é mais uma criança. Zilda então diz que ela não pode gastar tanto dinheiro e promete lhe mostrar quais ônibus pode usar. Vitória explica que saiu justamente para resolver essa situação e anuncia que conseguiu um emprego. Ela afirma que não precisará mais passar o dia inteiro na casa de Zilda e que poderá ajudar com as despesas da casa. Zilda pergunta se ela ganhou na loteria. Vitória apenas responde que arrumou um trabalho e vai para o quarto. Doroteia chega em casa cantarolando e leva um susto ao encontrar Bento em seu quarto. Bento diz que ela é a única pessoa que não o colocaria para fora. Sozinha, Vitória pega uma foto da filha e diz o quanto sente saudades dela. Ela afirma que pede perdão todos os dias e nunca consegue esquecer o que a filha morreu. Emocionada, pega o celular, liga para Alberto e implora para que ele não desligue a chamada, por caridade.
Vitória liga para Alberto e disse que queria muito ouvir a voz dele. Alberto fica em silêncio e ela comenta que não tinha coragem de telefonar havia muito tempo, nem mesmo o aniversário da morte da filha dos dois. Alberto responde friamente que Vitória matou a filha deles. Aos prantos, ela admite que sabe disso e afirma que se lembra da filha todos os dias. Alberto diz que já é tarde demais. Vitória conta que acredita estar sendo castigada por Deus, pois perdeu tudo. Mora de favor e ainda viu uma mulher horrível tomar a casa onde viveu por tantos anos. Alberto pergunta se ela quer despertar a compaixão dele. Vitória responde que é justamente o contrário. Quer que ele saiba que ela é uma mulher profundamente infeliz e que ele tem todo o direito de comemorar a tristeza dela. Alberto afirma que ela não deixou outra alternativa. Vitória lembra que ele permaneceu ao lado da filha até o fim. Sem responder, Alberto desliga a ligação. Vitória desaba em lágrimas e lamenta que ele tenha desligado. Sozinha, Vitória reflete que uma única escolha pode mudar uma vida inteira. Ela relembra o momento em que Maurício implorou para que ela fugisse com ele. Na lembrança, Maurício diz que sua vida não faz sentido sem ela e pede que esqueça tudo para viverem aquele amor. Vitória responde que o ama, mas não pode abandonar a vida que construiu. Maurício insiste, dizendo que aquele é o destino dos dois e que um amor como aquele não pode ser desperdiçado. De volta ao presente, Vitória afirma que perdeu a própria vida por causa de uma fantasia. Diz que a morte da filha foi consequência das escolhas dela e se define como a pior das mulheres. Emília observa um anel e relembra um momento em que Vitória a abandonou. Doroteia leva um sanduíche para Bento. Ele diz que precisa apenas de um teto para dormir. Doroteia responde que ele só apareceu ali porque Rosa não o quis mais. Bento afirma que é um homem de uma mulher só. Doroteia rebate que ele está correndo perigo ali e que se Felipe encontrar na casa dela, sua reputação ficará destruída. Bento ironiza dizendo que ficará ainda mais falada. Doroteia responde que é uma mulher digna e que está quase namorando um escritor famosíssimo. Ela manda Bento comer logo o sanduíche e ir embora. Ele reclama que ela está repetindo exatamente o discurso de Rosa. Doroteia pergunta se ele não estava hospedado na casa de Gema. Em seguida, Bento tenta agarrá-la. Doroteia consegue se soltar, busca alguns lençóis e avisa que se ele quiser passar a noite ali, dormirá no chão. Na manhã seguinte, Doroteia acorda e percebe que passou a noite no chão abraçada com Bento. Anita passeia de bicicleta pela região, quando Roberto aparece e pergunta se pode acompanhá-la. Ela responde que sim, brincando que não é dona de Bela Rosa. Roberto começa a flertar com Anita, que pergunta como está a Michelle, sua namorada. Ele responde que apenas ela está bem e aproveita para saber se Lívia melhorou. Anita confirma e elogia Roberto, dizendo que ela foi atendida pelo melhor médico da cidade. Satisfeito com o elogio, Roberto comenta que sempre vê Anita pedalando por ali. Nesse momento, Afonso aparece e Anita propõe que os três façam uma corrida de bicicleta. Pedro recebe Carola no aeroporto. Ela pergunta como ele está e Pedro responde que está péssimo. Durante o caminho, conta que Lívia quis terminar o noivado e que ele quase perdeu o controle da situação, mas conseguiu fazê-la voltar atrás. Mesmo assim, afirma ter certeza que existe outro homem na vida dela e diz que desconfia disso desde que ela decidiu permanecer em Bela Rosa. Carola tenta justificar, dizendo que Lívia estava cansada e sempre acompanhada de Anita. Pedro rebate que Anita sempre encobre tudo o que a amiga faz e revela que desconfia de Afonso. Carola lembra que ele não encontrou nada comprometedor no notebook de Lívia. Pedro responde que mulheres sabem disfarçar muito bem. Carola retruca, dizendo que os homens fazem até pior. Pedro pede ajuda de Carola, alegando que Anita jamais trairia a confiança de Lívia. Carola se sente ofendida, mas Pedro lembra todos os favores que já lhe fez e afirma que Emília ficaria furiosa se descobrisse tudo o que ela faz às escondidas. Carola pergunta se ele está tentando chantageá-la. Pedro diz que eles são amigos, garante que não pedirá nada impossível e encerra a conversa dando um beijo em seu rosto. Melissa reclama com Doroteia porque Alex contou a Felipe sobre o pesadelo que ela teve. Doroteia responde que a culpa foi dela, que confiou um segredo a uma criança. Melissa diz que Felipe acha que ela está alimentando os medos do filho. Doroteia provoca a filha, afirmando que ela diz amar tanto Alex, mas age de maneira completamente diferente. Melissa insiste que ama o filho e que seria capaz de fazer qualquer coisa para impedir que Felipe a abandonasse. Melissa estranha a quantidade de comida que a mãe está levando e pergunta para que é tudo aquilo. Doroteia inventa que leu na internet que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Melissa brinca que ela vai acabar engordando. Doroteia responde que vai tomar café da manhã no quarto porque pretende assistir a um programa sobre a vida amorosa das formigas. Bento pergunta a Doroteia se ninguém a viu levando aquela comida para o quarto. Ela responde que apenas Melissa a viu, mas garante que é fácil enganá-la. Doroteia comenta que se descobrissem que Bento está escondido ali, os dois acabarão sem ter onde morar. Bento diz que precisa encontrar um lugar para ficar.
Doroteia responde que não sabe de onde ele tira tanta força para continuar em pé, mesmo sem ter um teto. Ela lembra que, desde que eles se envolveram, Bento nunca deixou de amar Rosa. Doroteia o incentiva a correr atrás dela e promete resistir aos encantos dele caso isso aconteça. Bento agradece o apoio de Doroteia, mas afirma que quer se tornar um homem sério e para isso precisa trabalhar. Em seguida, os dois acabam se beijando. Na casa de Gema, ela serve o café da manhã para Queiroz. Ela reclama que comer pão com manteiga engorda. Gema manda o marido parar com o mau humor e comenta como ficou feliz com o sucesso do jantar da noite anterior. Queiroz diz que achou um absurdo Raul entrar na cozinha para lavar a louça e ainda tirar uma foto de Gema. Ela responde que Raul foi muito gentil ao ajudá-la e explica que a fotografia foi um pedido de Francisco. Queiroz afirma que Gema precisa educar aquele menino. Ela rebate, dizendo que a melhor forma de educar um filho é pelo exemplo e pede que ele tenha mais cuidado com o que fala. Queiroz debocha do fato de ser pai de um menino afrodescendente. Gema responde que o nome dele é Francisco. Em seguida, comenta que vai visitar Emília. Queiroz diz que ela deve fortalecer os laços com a família Beraldini. Gema responde que antes dará um beijo nos filhos. Queiroz volta a debochar, afirmando que ela está transformando Mateus em um Palerma. Irritada, Gema vai embora. Mateus escuta a mãe se aproximando e esconde um desenho. Gema entra no quarto e pergunta se ele está melhor. Ele confirma e comenta sobre a atitude de Raul, que ajudou Gema com a louça após o jantar. Gema conta que Queiroz implicou até com isso. Depois de se despedir do filho, ela sai do quarto. Sozinho, Mateus pega novamente o desenho que escondia. A ilustração mostra Gema e Raul em suas vidas passadas. Roberto e Raul chegam a um antigo convento, onde atualmente funciona o orfanato. Raul comenta que está ansioso para fotografar tudo. Bernardo responde que, se realmente foi adotado naquele lugar, finalmente descobrirá a verdade sobre suas origens. Ao entrar, Bernardo sente uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse estado ali antes. Nesse momento, surgem lembranças de sua vida passada atravessando o portão daquele mesmo lugar. Os dois são recebidos por Berenice, diretora do orfanato. Ela explica sua função na instituição e comenta que seu irmão Roberto é médico clínico. Bernardo responde que já o conhece. Berenice pergunta o motivo da visita e Bernardo conta que antes de morrer, sua mãe revelou que ele havia sido adotado em um orfanato de Bela Rosa. Ele diz que deseja descobrir suas origens e entender por que sua mãe biológica o abandonou. Berenice explica que existem muitos motivos que podem levar uma mãe a entregar um filho para adoção e que alguns deles podem causar muita revolta. Ainda assim, afirma acreditar que toda pessoa adotada tem o direito de buscar suas origens. Nesse momento, Raul se aproxima e cumprimenta Berenice. Ela comenta que eles têm um arquivo bem grande e que deve começar a procurar por lá. Bernardo então fala que foi registrado como Bernardo pelos pais adotivos e não sabe se esse nome é o original dele. Berenice diz que não será uma tarefa fácil, a não ser que eles tenham tempo. No arquivo, Raul sugere que eles comecem pelos arquivos dos anos 70. Bernardo diz que tudo foi registrado pelos pais adotivos dele. E Raul brinca que ele pode ser mais jovem do que pensa. Raul comenta que Queiroz é um mala que não valoriza a mulher que tem. E Bernardo diz que Emília é cheia de pose, mas pareceu ser uma pessoa legal. Raul comenta que soube que Emília já está se mudando para a casa de Vitória. Emília chega a casa e relembra a conversa que teve com Vitória no dia anterior. Sozinha, comenta que Vitória não dá o braço a torcer, mas perdeu tudo para ela. Vitória passa a roupa e Zilda fica surpresa. Vitória diz que já fez muito aquilo. Zilda fala que deve ter sido na Itália, quando ela namorava um pobre, e pergunta se ela ainda tem informações dele. Vitória diz que ele está morto e que foi ela quem o matou. Zilda a repreende, e Vitória diz que não quer chegar tarde no primeiro dia de trabalho. Vitória pega um ônibus e um homem diz que gente idosa vai na frente. Vitória rebate que a idosa é a avó dele e entra. Rosa e Vitória se encontram, e Rosa diz que ela pode vir só na hora do jantar, pois durante o dia há pouco movimento. Vitória fala que veio exatamente por isso, pois quer aprender. Alice aparece cumprimentando a avó e fala que acha ela muito chique para trabalhar na hosteria. Vitória pede desculpas a Alice por não poder realizar a festa de 15 anos na casa que era dela. Alice diz que entende e comenta que Vitória está bem mais legal. Valmir aparece para servir Vitória e ela conta que vai trabalhar lá. Valmir diz que já sabia, mas se recusou a acreditar e abraça a nova colega de trabalho. Rosa fala que ensinará a Vitória a movimentar o caixa e Alice diz que vai ensiná-la a finalizar os pratos. Roberto recebe Afonso. Eles comentam sobre pedalar e Afonso comenta que Roberto só estava pedalando por causa da linda carioca. Ele diz estar arrependido de ter falado que tirou o time de campo. Roberto manda Afonso esquecer isso, pois vai investir em Anitta, que não quer um compromisso sério como ele. Afonso fala que mudou de ideia e tentará fazer Anitta mudar também. Roberto diz que isso não será fácil e Afonso responde que o amor transforma as pessoas. Roberto assegura que não tirará o time de campo e Afonso diz que será uma disputa limpa.
Carola e Anitta comentam sobre Bela Rosa. Lívia aparece se desculpando com Carola por colocá-la no olho do furacão, mas diz que a mãe já quer se mudar para a casa nova. Carola responde que já imaginava que eles estivessem lá. Anitta diz que estava contando as maravilhas de Bela Rosa e todas riem. Pedro aparece perguntando o motivo das risadas e Lívia diz que são bobagens de Anitta. Pedro se retira e Cícero aparece para levar a bagagem. Emília propõe um brinde pela nova vida deles. Carola comenta que é uma pena Lívia não estar ali. E Anitta diz que Lívia não deve se sentir bem em comemorar nada naquela casa, depois do que aconteceu. Pedro afirma que Lívia está se deixando influenciar por aquela gente. E Emília diz que isso vai passar. Emília pede para Carola verificar se está tudo em ordem. E Salomé conta que fez uma limpeza geral. Emília agradece a ajuda de Salomé e ela se retira. Emília comenta sobre contratar um segurança e Pedro apoia. Lívia vai conhecer o trabalho de Máximo, pois pretende contratar os serviços dele. Máximo comenta como está apertado e mostra os barris que fez para Campo Belo. Felipe aparece perguntando se ele está falando dele para a concorrência. Lívia e Felipe trocam olhares apaixonados.